O sentimento atual em relação ao Bitcoin e, logicamente, as demais criptomoedas é de frustração. Se você começa a ver dados, o S&P 500 está nas máximas, o Nasdaq também próximo das máximas. O ouro disparou mais de 70% nos últimos 2 meses, a prata, 170%. Ibovespa também se encontra nas máximas. Por qualquer métrica tradicional, esse é um ambiente de apetite ao risco. O dinheiro está de fato circulando. Bitcoin atravessa esse início de 2026 com volatilidade e desempenho negativo, estendendo o cenário do fim do ano passado. Desde a máxima histórica, na casa dos 126 mil dólares, ela acumulou uma queda superior a 40%. E a pergunta inevitável é: por que só o Bitcoin ficou para trás? Bem, é isso que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que importa para o seu dinheiro. E deixa seu like para contribuir com o nosso trabalho. Não custa nada para você e nos ajuda muito mesmo. Agora, voltando para o assunto do vídeo. Se eu pego os metais, nós vemos que nos últimos 12 meses foram muito bons. E não apenas para ouro e prata. Se você pega o cobre, ele subiu. Platina subiu pra caramba. Mas a alta desses metais se explica muito mais por fatores macroeconômicos do que por pura e simples especulação. Apesar também de ter um componente de especulação, sobretudo quando a narrativa cai na mão dos investidores de varejo. Nós vamos pegar aqui o ouro. O pano de fundo dessa valorização é mais profundo. Ele envolve uma reconfiguração do sistema monetário, com o dólar perdendo aos poucos o seu status de porto seguro automático. Isso não quer dizer que o dólar vai desaparecer, mas ele deixou de ter uma posição incontestável. Para entender o cenário, vale olhar para 4 forças que moldam oferta e demanda do metal. E, por consequência, o resultado é o preço. A primeira delas é a joalheria. Historicamente, ela sempre foi um pedaço enorme da demanda por ouro. Só que quando o preço do ouro dispara da maneira que aconteceu com o Magoro, o comportamento do consumidor muda. Ele compra menos. Por isso, em 2025, a demanda global da joalheria caiu 18% e na China caiu 24%. É o menor nível desde 2009, se a gente pegar dados do World Gold Council. Ou seja, a joalheria não está puxando o preço do ouro para cima. Na verdade, ela está sendo pressionada pelo preço. O segundo motor é a demanda industrial, que é relativamente pequena, só que ela é bem mais estável. Então ela existe, ela é importante para completar esse quadro, mas não é ela que faz o preço do ouro andar como a gente está vendo. Agora vamos para o terceiro desses 4 componentes, a parte do investimento. No terceiro trimestre de 2025, a demanda de investimento em ouro, e aqui eu estou somando ETFs, barras e moedas, chegou a um total de 537 toneladas. Dentro disso, os investidores adicionaram 222 toneladas via ETFs e o restante, 316, via barras de ouro e moedas. É fluxo pesado entrando de forma coordenada, e isso logicamente empurra o preço para cima. Mas o grande catalisador, o quarto, que foi sem dúvidas o principal, é a demanda por ouro vinda dos bancos centrais. Antes de 2022, os bancos centrais compravam alguma coisa como 400 a 600 toneladas de ouro por ano. Já em 2025, mesmo com uma leve desaceleração, o que é meio que natural por conta do preço, eles ainda compraram alguma coisa na casa de 850 toneladas, um nível muito acima do padrão histórico. E veja que eu peguei 2022 como o ano de referência não à toa. Porque em 2022 a gente teve um acontecimento que realmente mudou a dinâmica das coisas, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia e a sanção dos Estados Unidos usando o dólar como uma arma de guerra, o que levou a mais desconfiança, sobretudo por países que viam esse risco geopolítico, algum tipo de desavença com os americanos, de que o dólar pudesse ser usado da mesma forma com eles, assim como foi usado com a Rússia. E aí, por isso, agora a gente tem essas dinâmicas de compra por países notáveis. Pegando 2025, a Polônia lidera as compras globais, pelo menos em dados oficiais, com 82,7 toneladas de ouro. O Brasil também levou suas reservas de 129,6 para 172,6 toneladas. Se você olha esse número, a gente está comprando mais de 40 toneladas de ouro. Esse é um aumento de 33% nas nossas reservas.
Então a gente pode falar que é um aumento considerável. A China também mantém uma postura compradora, consolidando sua estratégia de diversificação de reservas iniciada lá em 2022, provavelmente com números acima daqueles que são reportados oficialmente. Do lado da prata, e também colocando aqui cobre e outros metais industriais, a lógica é diferente. A gente viu no ouro que a parte industrial era pouca coisa. Já aqui, ela é a parte principal, como você pode ver nessa imagem. E eles são essenciais quando você pensa na engrenagem da economia real, principalmente em energia, eletrificação, data centers, tecnologia, defesa e infraestrutura de maneira geral. E é um agravante que, quando essa demanda acelera, a oferta não consegue corresponder na mesma velocidade. No caso da prata, por exemplo, uma grande parte da produção vem como subproduto de outras minas. Ou seja, mesmo quando o preço sobe, e ele subiu bastante, você não consegue ligar uma mina de prata e resolver o problema em meses. Quando Trump assumiu, ele deixou claro que duas das suas prioridades estavam diretamente ligadas a um dólar mais fraco e à reindustrialização da economia americana. Visto isoladamente, isso pode parecer só discurso político, mas um dólar mais fraco tem efeito bem direto na confiança, o que acaba, por exemplo, por impulsionar o preço do ouro. Já o projeto de reindustrialização tem outra consequência óbvia, porque ele aumenta a demanda por metais. Se você quer trazer produção de volta, construir fábrica, expandir infraestrutura, eletrificar a economia, você vai precisar, inevitavelmente, de mais cobre, prata, níquel, alumínio, aço e toda uma cadeia de insumos críticos. Agora você soma isso àquilo que virou centro da política industrial moderna, os data centers. Data center não é só tecnologia, envolve energia, infraestrutura, metais, e eles consomem volumes gigantescos de eletricidade, ocupando áreas enormes e exigem investimentos bilionários em rede elétrica, resfriamento, cabos transformadores, semicondutores. No fundo, data center é um projeto de hegemonia. Quem dominar a computação e essa capacidade de processamento não domina só um setor, domina a próxima rodada da economia mundial. E é por isso que essa agenda, na prática, virou esse combustível duplo para metais. De um lado, o dólar mais fraco, puxando o ouro, e do outro, a reindustrialização, puxando esses demais metais industriais. Agora vamos olhar para o lado do Bitcoin. Uma primeira coisa é que não tem uso industrial do Bitcoin, então isso já prejudica ele. Nós temos os ETFs, que foram lançados com sucesso no ano passado, uma adoção institucional crescente, constante, se acelerando. Se você pega os Estados Unidos também, a parte regulatória, você tem projetos de leis que foram aprovados, como por exemplo o Genius Act, e outros que estão em discussão. Então, dá pra gente falar que teve repressão regulatória, não tivemos um grande hack. Até teve o da Bybit lá atrás, mas já faz algum tempo não teve nenhum outro que foi realmente muito grande. Você não teve uma quebra em nenhum tipo de instituição ligada ao mundo cripto. Então, em termos de narrativa, até tem um pouco aquela questão de computador quântico, tem o pessoal que está com medo, mas se você for estudar mais profundamente, não deveria existir esse medo, pelo menos não agora. Então, a gente pode falar que tudo aquilo que deveria acontecer para impulsionar o preço do Bitcoin para cima, meio que aconteceu. No entanto, a gente está aqui, vendo os outros mercados todos renovarem máximas, enquanto o Bitcoin amarga uma queda de mais de 40% em relação ao topo. E a gente tem que pensar no porquê. Ao longo da história, o Bitcoin passou por diversas narrativas, mas duas delas são decisivas para entender esse contraste no momento atual. A primeira é de reserva de valor, no caso, uma reserva de valor emergente. E a segunda é que o Bitcoin é uma proteção contra a inflação, um hedge inflacionário. Pensando na primeira narrativa do Bitcoin de reserva de valor, ela carrega três importantes barreiras quanto à adoção pelas pessoas que não são desse mundo cripto. Porque eu encaro o Bitcoin assim, uma reserva de valor emergente, com várias características similares ao ouro e outras inclusive melhores, como o fato de que ele é muito mais fácil de ser verificado. Se eu te entrego uma barra de ouro agora, você não consegue saber se ela é verdadeira ou não. Mas pegando esses pontos, essas barreiras, o primeiro é a volatilidade, porque o Bitcoin não oscila apenas, ele oscila em uma magnitude muito intensa, o que torna difícil utilizar ele como uma âncora sem gerar ruído político interno. Porque não é que o ouro não oscile, a gente vê ele cair 12% um dia. No caso da prata, caiu 33% um dia.
Mas se um banco central começa a comprar ouro e o ouro cai, você não tem ruído institucional. Você não tem críticas ao Banco Central por isso. Agora, se esse mesmo Banco Central compra Bitcoin e ele cai 40%, como foi o caso, por exemplo, do Banco Central da República Tcheca, não sei se caiu 40% desde que eles compraram, não sei o preço médio deles, não lembro agora. Mas enfim, caiu, isso pode gerar muito mais ruído. Um segundo ponto é a maturidade institucional, porque nós já temos ETFs, custódia, você tem um mercado muito mais profundo hoje. Falaremos disso mais adiante, inclusive. Mas isso tudo é muito recente. Se você pega o ouro, ele tem milênios, no mínimo séculos de aceitação, já como um produto mais financeiro. O Bitcoin tem de história basicamente uma década e meia. Então, ainda é muito novo. Um terceiro ponto é a parte regulatória e operacional, porque mesmo que não exista uma repressão, o simples fato de cada país tratar cripto de uma maneira diferente, somado a essa complexidade de custódia, auditoria, governança, isso cria um atrito. De modo que não quer dizer que o Bitcoin não será visto no futuro como uma reserva de valor. Eu acho que isso vai acontecer. Mas, neste momento, isso é um obstáculo para ele competir. Por exemplo, contra essa visão que impera a respeito do ouro. Por quê? Na minha cabeça, se o ouro está subindo, o Bitcoin deveria subir também. O ruim é que o mercado não liga para aquilo que está na minha cabeça. Ele não está encarando a mesma forma. E agora, quando você olha pela ótica da proteção contra a inflação. Para isso, a gente tem que entender que o mundo não está olhando para a inflação brasileira. Ele sempre olha como um parâmetro para a inflação americana. E o contexto atual não ajuda muito. Porque, apesar das tarifas do Trump, da questão de que você teve desvalorização do dólar nos últimos anos, se você pega leituras feitas pelo pessoal da True Inflation, que é um índice alternativo que tenta medir, com muitas aspas aqui, a inflação real, com dados de mais de 14 milhões de preços, usando 40 fontes independentes diferentes. Eles estão vendo que a inflação americana, no momento, estaria em torno de 1,2%, o que é muito baixa. E aqui eu sei que a gente poderia entrar em discussões sobre o que é a inflação, se é aumento de oferta monetária, se é esse aumento gerando um aumento de preços. Mas, para boa parte das pessoas, a inflação é um aumento de preços. E por mais que essa métrica não seja perfeita, até porque você pode estar vendo aumento de preços em coisas diferentes, produtos que tiveram composição trocada para ficarem mais baratos apesar da intensa produção de moeda. O que acontece é que, na percepção da massa, essa inflação mais comportada não exige que você busque um hedge contra a inflação. Sobretudo, quando esse hedge está em queda, em comparação com várias outras coisas que poderiam também te proteger contra a inflação. Afinal, elas podem subir mais do que a inflação, e que estão batendo novas máximas agora. E boa parte dos investidores preferem comprar aquilo que está subindo ao comprar aquilo que está caindo. Esse é um outro ponto. Ou seja, a gente pode, assim como eu entendo, olhar para esses dois pontos e falar, cara, o Bitcoin cumpre exatamente com isso. Uma reserva de valor e uma proteção contra a inflação. Mas nesse momento, o mundo está enxergando o Bitcoin de forma diferente. E não importa como eu vejo ou como você vê, mas como está encarando o Bitcoin nesse momento. Por isso, ele acaba ficando de fora dessa catapulta que mandou vários ativos para topos históricos e o Bitcoin acabou ficando para trás. E isso pode envolver um outro ponto, tá? Esse fato do Bitcoin ter ficado para trás. Acho, inclusive, que durante aquela fase é acima dos 100 mil dólares. E essa é uma ideia que não é nossa, é de um gestor chamado George Visser. E o fato é que ele defende uma ideia interessante, né? Ele fala que o Bitcoin meio que passou por um IPO. E aí, o que é isso? Logicamente, é uma analogia, né? Porque o IPO ocorre com empresas e o Bitcoin não é, nem nunca foi, não será uma empresa. Mas o ponto é que como é que acontece um IPO de uma empresa? Geralmente, você tem um grupo pequeno de investidores, executivos, fundadores, trabalhando naquele negócio. Esse grupo assume um ângulo de risco muito grande. Eventualmente, essa empresa pode dar certo. Nem todas dão, mas se essa dá certo, esse pessoal vai ganhar muito dinheiro. E como é que eles fazem para transformar essa convicção, essa esperança num futuro mais rico, de fato em dinheiro no bolso? Eles têm que vender aquele negócio para alguém. Pode ser que eles vendam para um outro negócio maior do que o deles, que sejam adquiridos por alguém estratégico. Mas um dos caminhos é fazer um IPO, que é essa Initial Public Offering, ou seja, a listagem do seu negócio que era fechado em bolsa de valores
para que outras pessoas possam comprar ações e se tornarem sócias do negócio. E a questão é que quando isso acontece, esse pessoal fica muito rico vendendo uma parte do negócio. Mas ninguém consegue vender todo o negócio num IPO. Eles vendem uma parte pequena. Digamos que cada um venderia 15% daquilo que tem no negócio. Só que depois, com o preço mais alto, eles podem continuar vendendo aos poucos, se desfazendo de posições ou comprando de volta, caso o preço caia. Mas a gente tem que pensar no comportamento típico de um IPO. E aqui eu não estou retratando que todos os IPOs são assim, mas é um padrão que a gente vê recorrentemente. Você tem essa venda, muitas vezes o preço até sobe numa animação inicial com a empresa, mas depois ele meio que fica consolidado até chegar a cair antes de voltar a subir. E isso acontece por conta dessa troca de mão desse pessoal que entrou lá atrás vendendo para o pessoal que está entrando agora. O pessoal que entrou lá atrás não quer vender tudo de uma vez para não derrubar o preço. E o pessoal que está entrando também não compra tudo de uma vez, até porque aquela empresa é nova no mercado, não divulgava informações tão abertamente quanto vai passar a divulgar agora. IPOs também costumam acontecer em mercados mais eufóricos, com preços mais esticados. Então o pessoal vai comprando aos poucos. E essa troca de mãos acaba encaixotando o ativo numa certa faixa, até que depois, quando ela acaba de acontecer, ele está livre novamente para subir. E por que o George falou de um IPO no Bitcoin? Porque meio que a gente está passando por isso, apesar do Bitcoin não ter esse mesmo comportamento de empresa. Mas lá atrás, já teve pessoas, early adopters, que compraram Bitcoin a preços irrisórios comparados com o preço de hoje, e alguns em quantidade muito grande, a ponto de não poder vender em vários momentos ao longo da subida, porque o mercado não tinha profundidade. Imagina tentar vender 100 milhões de dólares em Bitcoin lá em 2015. Isso é derrubar o mercado, ou até 1 bilhão de dólares. Já mais para frente, em 2019, também não tinha liquidez para absorver essa venda sem algum tipo de problema, uma queda muito grande dos preços. Já hoje em dia, por conta de ETFs, entrada institucional, ou seja, uma nova forma de encarar o Bitcoin realmente como uma parte da alocação dentro de uma carteira, foi possível que muita gente que comprou lá atrás se tivesse de posições gigantescas sem afetar tanto assim o preço. Se eu pego exemplos de IPOs que tiveram mais ou menos essa dinâmica, você pega a Amazon, por exemplo, ela abriu capital, ela subiu forte, mas depois passou um bom tempo de lado enquanto o mercado digeria essa distribuição dos primeiros investidores. O Google, padrão muito parecido, no caso a holding dele, a Alphabet. Facebook também, depois de um IPO, houver um período de lateralização antes de retomar a subida. E esse pode ser um outro dos motivos que mostra o Bitcoin descolado em relação a outros ativos de risco, aos metais preciosos, às bolsas. Então, não é que ele tenha perdido relevância, mas está acontecendo uma natural troca de mãos aqui do pessoal que entrou lá atrás para as pessoas que estão entrando agora com a crescente adoção do Bitcoin. Eu acho que isso deve ter acontecido muito mais acima dos 100 mil dólares, porque é um número muito importante em termos de barreira psicológica. O 1 seguido de 5 zeros, redondo, bonito, era um marco que muita gente tinha na cabeça. Quem não lembra lá do Laser Race antes 100K, aquele pessoal que botava óleo de raio laser nas fotos de perfil. A marca era essa, eram 100 mil dólares. Então muita gente pode ter vendido. E aí o Bitcoin foi caindo e agora a gente meio que está num bear market. Eu sei que há muita discussão quanto a isso. Tem pessoas que pensam que a gente pode estar só numa realização temporária para fazer um outro all-time high acima de 126 mil dólares ainda nesse ano. Talvez até no primeiro semestre. Outros já enxergam de fato que a gente está no inverno cripto, respeitando os ciclos do Bitcoin de mais ou menos 3 anos bons e 1 ano ruim. Esse seria o ano ruim. Mas eu particularmente gosto muito da definição de bear market que o pessoal usa para S&P 500. Caiu 20% desde o topo é bear market. E se não está em bear market, está em bull. Então, nesse momento, com uma queda de quase 40%, para mim o Bitcoin está em bear market. O ponto é, eu não sei quanto tempo esse bear market vai durar e nem qual vai ser o fundo. Se nós soubéssemos disso, estaríamos bilionários já. Bastaria alavancar e operar com essa informação. Mas em bear markets, como as pessoas geralmente ficam eufóricas com ativos subindo e ficam pessimistas com ativo caindo, é normal que a gente tenha esse sentimento de frustração. Até porque o Bitcoin perdeu aquela faixa de 100 mil dólares, depois desceu até uma faixa dos 80, perdeu essa faixa também, e agora ele está oscilando em uma faixa em torno de 75 mil até 55 mil dólares.
E aí, para o pessoal que gosta de análise técnica, que sai traçando um monte de linhas de suporte em pontos que serviram de suporte anteriormente para o Bitcoin, se passar dos 55, vai lá para 30 e pouco. Então, isso naturalmente cria no emocional das pessoas um sentimento pessimista. Embora costume ser bem interessante comprar nesses momentos de pessimismo, é mais difícil apertar o botão nessas horas. E pegando um indicador que ilustra essa sensação de pessimismo e otimismo, a gente tem aquele Fear and Greed Index, que no momento que eu gravo esse vídeo, a última leitura é de um nível de 17. Ele vai de 0 a 100. Nunca chegou a 100 e também nunca chegou a 0. Mas enfim, 17 é um nível muito baixo. Só que aí que é o ponto interessante. Como eu já disse, eu não sei até quando esse mercado de baixa vai durar. Pode ser que ele acabe rápido, que ele se estenda mais. Se você pega em termos de duração de ciclos, imaginando que esse ciclo meio que emite o último. O que se você pega o topo histórico, meio que aconteceu. Foi uma diferença muito pequena em termos de dias. Ele deveria acabar lá para o segundo semestre, coisas de outubro e novembro. Mas pode ser que acabe antes. Então, não sabemos o futuro, simplesmente preferimos comprar Bitcoin, pesar mais a mão, quando ele está em níveis mais interessantes de preço. E nesses momentos de pessimismo, de impopularidade do Bitcoin, nós costumamos ver bons pontos de compra. E aí, se você pega indicadores como, por exemplo, o múltiplo de Mayer, ele mede o preço do Bitcoin em relação à sua média de 200 dias. Quando esse múltiplo está abaixo de 1, geralmente é um bom ponto para comprar. Nesse momento, ele está em 0,71, ou seja, ele está quase 30% abaixo da sua média de 200 dias, sendo que o Bitcoin, ativos financeiros no geral e até as pessoas em si, tendem a ter um comportamento de retorno às médias. Pegando um outro indicador, o MVRV. Esse aqui, ele mede o market value, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin agora. Não por uma média de 200 dias, mas pelo preço médio dos investidores de Bitcoin. Quando esse indicador está abaixo de 1, seria um ótimo ponto de entrada. Quando ele está acima de 3,3 e 0,5, seria para você vender. Agora ele está em 1,34. Poxa, Elo, não está abaixo de 1. Não. E talvez até ele venha a encostar em 1, ficar abaixo, porque nos últimos ciclos isso aconteceu pelo menos durante alguns dias. E para isso, pode ser que o preço, o valor de mercado venha caindo, ou seja, o numerador da conta caia, ou o denominador da conta venha a aumentar, que é o preço médio dos investidores ficando cada vez mais alto, porque afinal de contas eles não param de comprar. Na prática, o que tenderia a acontecer é alguma coisa no meio do caminho. Então pode ser que você coloque um lembrete na sua agenda para iniciar a compra quando o MVRV baixar de 1. E pode ser que isso nunca venha de acontecer, mas é outro indicador para ficar de olho. Agora, historicamente, por mais que a gente não esteja em 1, quem comprou lá por volta de 1,3, comprou muito bem. E esse é o ponto que a gente não pode esquecer da perspectiva histórica do Bitcoin. Porque nessas horas, os mercados de baixa que aparecem, as chances de comprar alguma coisa que pode subir muito na frente. Se você pega, por exemplo, o ciclo de 2018. O Bitcoin quer alguma coisa próxima de 84%. Ele saiu de $20 mil para algo então de $3 mil. Em 2022, a queda foi de 77%. Saiu de 69 mil para alguma coisa próxima de 15.500, $16 mil. Foram quedas muito expressivas, bem maiores do que a queda que a gente teve até agora. E mesmo assim, o Bitcoin voltou. Depois do fundo em 2018, ele subiu 2.000% até as novas máximas feitas em 2021. Depois do fundo de 22, ele subiu até os $126 mil, que é o all-time high do Bitcoin, fechando com uma alta em torno de 708,2%. E não é porque eu falo isso que a gente pode achar que o futuro vai repetir essa magnitude de alta. Mas com tudo mais subindo e o Bitcoin ficando para trás, eu quase que entendo que a gente tem uma mola comprimida que uma hora vai fazer com que o preço iniciativo suba. Eu não sei se a gente está só numa correção, num bear market. Não sei se estamos no fundo. Provavelmente não estamos. O Bitcoin sempre pode cair mais. Mas lembre-se, nós aqui, o canal, não fazemos recomendação. Nós ajudamos você a entender fundamentos e fazemos nossas análises com base em nossa opinião, apenas isso. Agora, pensando que o Bitcoin vai continuar a existir e com as suas características, escasso ou limitado, acredito eu que comprar nessa faixa, que é o que eu estou fazendo agora,
pode ser bem interessante desde que você tenha um horizonte de tempo mais dilatado. Você não queira ver o retorno nos próximos 6 meses, um ano. Mas essa é só a nossa opinião. Se você quiser dar a sua, os comentários estão abertos aqui. Me diga o que você está achando desse ciclo. Se é bear market, se é só uma correção, se você acha que o all-time high vem ainda esse ano, se está comprando de que maneira. Mas enfim, deixe os comentários aqui. Assim como vocês aprendem com a gente, nós sempre aprendemos com vocês. Até o próximo vídeo.